Aleluia. A palavra de Deus conosco, no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Gregório, você vê a voz no Facebook como é que está? Eu já não vou conseguir mais ou menos o instrumento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não vejo hora sempre de chegar assim no final de semana, né? A gente se juntar para louvar, para adorar o Senhor juntos, queridos. Diz assim, segundo Samuel, capítulo 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha conseguido, que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiaram o carro novo, levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Amém, amados? Podem assentar, queridos. No momento que era para ser assim o mais feliz da vida de Davi, afinal de contas, Davi queria fazer o que era certo. A arca do Senhor já estava há mais de 80 anos longe de Israel, irmãos, longe do tabernáculo. O lugar da arca era no tabernáculo do Senhor, no lugar santo dos santos, ali onde o povo de Deus vinha invocar o nome do Senhor, e ele se manifestava ali naquela arca, entre os querubins que ficavam acima da tampa daquela arca. Só que nos dias de Eli, quando Eli ainda era o sacerdote de Israel, né? Quando Eli ainda era sacerdote sobre Israel, o que aconteceu? Eli não tinha mais autoridade com seus filhos. Seus filhos eram sacerdotes que deveriam sucedê-lo no sumo sacerdócio.
Mas a nação de Israel estava muito longe do Senhor. E aqueles moços foram então guerrear contra os filisteus. E levaram uma peia dos filisteus muito grande. E então eles pensaram, já sei o que fazer. Vamos levar a arca de Deus conosco. A gente vai levar a arca na frente, que nem o Josué fazia nas batalhas. E nós vamos vencer a batalha, né? Quando os filisteus olharam de longe e viram, lá vem os israelitas voltando. Só que agora eles trouxeram a arca do Senhor. Nossa, já era para a gente, né? Vamos ser destruídos, porque eles estão trazendo a arca de Deus, né? Aí alguém disse, olha, vamos lá, mas vamos morrer que nem homem, ninguém vai morrer correndo, fugindo não, vamos para cima. Eles foram para cima e venceram os israelitas. Venceram facilmente. E os filhos de Eli morreram ali, Ofni e Finéias. Muito interessante, né, irmãos? Era aquela mesma arca que Josué levava na batalha, certo? Mas não era o Josué que estava levando, eram 2 moços que estavam longe da presença de Deus, que apesar de fazerem parte dos rituais que havia ali no tabernáculo, naquele tempo só existia um lugar onde o povo de Deus podia se achegar a Deus e podia estar presente para cultuar o Senhor, era no tabernáculo que ficava ali em Siló. E eles faziam parte do culto, eles eram os filhos do pastor daquele povo todo, eram os filhos de Eli, que era sumo sacerdote e também o juiz da nação de Israel. Mas o coração deles estava longe do Senhor, havia tanto pecado, sabe, amados? Creio que quando eles pegaram assim, vamos levar a arca, Deus disse, pode levar, leva só a arca, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Eu não tenho nada a ver com vocês, não tenho nada com vocês, sabe? E aquela arca era só um símbolo agora, era só a religiosidade, né? Porque tinha o costume de fazer aquilo. Mas aqueles moços levaram, perderam batalha, morreram. Os filisteus então pegaram aquela arca, raptaram a arca que era toda em ouro e levaram. Vai ser nosso troféu, vamos colocar no templo do nosso Deus Dagon. Era um Deus grande, uma estátua gigantesca com cara de peixe, né? Era um homem com cara de peixe assim, o Dagon. E colocaram ali. Naquele dia, a mulher do filho de Eli, não lembro bem se era do Ofni ou do Finéias, ela estava grávida. Quando chegou a notícia que a arca, o marido morreu, a arca foi tomada pelos filisteus, o pai Eli estava na cadeira balanço lá, quando soube, virou para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E a moça não aguentou aquela situação toda, e ela ganhou o filho naquele momento ali. E ela deu um filho, deu o seguinte nome ao filho: foi-se a glória de Israel. Em hebraico é Icabô, né? Icabô. E acabou o quê? Acabou a glória de Israel, né? Acabou. Foi-se a glória de Israel, foi-se a arca do Senhor, o tabernáculo. Agora, podia ter tudo lá, mas não tinha a presença de Deus naquele lugar, irmãos. Já imaginou? Os filhos dele morreram, quem vai assumir? Samuel assumiu, né? Samuel então, que era jovem ainda, assumiu aquela posição ali, se tornou o novo juiz de Israel. E os filisteus tiveram muitos problemas com a arca ali, porque Deus
não admitia que colocasse a sua arca aos pés do Deus deles. E de noite, quando eles deixaram a arca ali, o Senhor visitou aquele lugar. E quando amanheceu, o Deus deles, aquela estátua, estava caída, com o rosto diante da arca do Senhor. Era o lugar do Deus deles, né? Prostrado diante do nosso Deus. Eles foram lá e levantaram. O que aconteceu, né? E colocaram em pé aquela estátua. No outro dia, aquela estátua amanheceu caída de novo. Colocaram de pé, no outro dia amanheceu caída e com os braços quebrados. Não adianta. Vamos tirar a arca de Israel daqui, né? E eles, então, começaram a ser tomados por pragas. Muitas pragas começaram no meio dos filisteus, por causa que estava com a arca do Senhor ali. E eles então fizeram muitas peças de ouro, arrumaram muito ouro, colocaram dentro da arca. Vamos devolver para os judeus essa arca, né? Vamos devolver para os israelitas. E devolveram junto com muito ouro, como oferta ao Senhor. E ficou aquela arca na casa de Abinadab. Abinadab era da família dos levitas de Israel, né? E aquela arca ali ficou dezenas e dezenas de anos. Mais de 80 anos ficou ali naquele lugar, irmãos. O Samuel, ele começou a ser juiz sobre Israel, julgou Israel. Ele envelheceu. O Saul assumiu como rei, reinou por 40 anos. O Samuel que ungiu ele, 40 anos. E o Saul morreu e a arca continuava lá na casa de Abinadab, irmãos. Sabe? Quase um século. A arca ficou longe do tabernáculo, né? Ah, pastor, então o pessoal ia lá para a igreja, né? Ia lá para o tabernáculo, fazia o culto lá. Fazia tudo, irmãos. Era só faz de conta, porque Deus não estava ali. Deus não estava ali. Coisa triste, né, irmãos? Uma igreja sem a presença de Deus. O povo fazendo tudo que acha que tem que fazer, tudo que manda o figurino, mas quem deveria receber toda homenagem, toda adoração, não está ali. Não está presente, sabe? Até que depois de 40 anos de reinado de Saul, Davi assumiu então como rei, começou a reinar, reinou 7 anos só sobre Judá e Benjamim, e depois de 7 anos começou a reinar sobre toda Israel, sobre as 12 tribos. E ele então foi para cima dos jebuseus e venceu os jebuseus, tomou a cidade deles, a capital deles, Jerusalém, e lá estabeleceu a capital de Israel. E mudou o nome para Jerusalém, e não era mais Jerusalém, não era mais cidade dos jebuseus, agora era Jerusalém, a cidade das luzes. E ele então trouxe o tabernáculo para Jerusalém, e só falta uma coisa, a arca do Senhor. E o Davi estava muito feliz, irmãos, porque naquele dia ele reuniu um grande exército, e reuniu os sacerdotes, e ele, vamos trazer a arca do Senhor. Como vai trazer? Vamos fazer um carro novo, uma carruagem nova. Pegou madeira, a melhor madeira que tinha, irmãos. Pegou bois, olha, tem um boi experiente. Não quero boi experiente, eu quero bois que nunca carregaram nada. Eu quero que eles estreiem com a arca do Senhor, né? Para Deus são as primícias de tudo. E foi lá, levou a carruagem, aqueles bois, e chegou na frente da casa lá do Abinadab. Aí diz, olha, quem vai trazer são os filhos de Abinadab, né? Estão acostumados já com a arca, já. Eles nasceram, a arca estava aí. Cresceram vendo essa arca aí, né? Então, eles devem saber como é que faz, né? E Aiô e Uzá, os 2 filhos de Abinadab, colocaram a arca na carruagem, né? Que era uma carroça de bois, muito bonita, tudo mais. E foram levando, né? E o povo se alegrando, Davi, pulando, se alegrando, a banda tocando música. Mas de repente, chegou, irmãos,
num lugar chamado Eira de Nacon. E a roda da arca pegou numa pedra. Quando pega, lá vai a arca, pegou na pedra. E vem. Nessa volta, o boi veio de ré. E a carroça fez isso aqui, olha. Lá vem a arca. A pessoa ia cair no chão, irmãos, a arca. Usar, não vou deixar cair não. Correu lá e segurou a arca, irmãos. Na hora que ele segurou, que ele colocou as duas mãos na arca, irmãos, sabe? Muito provavelmente com os pés descalços, né? Ele pôs a mão na arca na mesma hora, irmãos. Irmãos, aquela arca era uma caixa de madeira, toda forrada por dentro e por fora com ouro, com 4 pontas, 4 chifres nas pontas. Messias, para você que tem eletricidade, parece o que isso aí? Cadê o Paulo, que é o nosso eletricista também? Isso parece o que, Paulo, para você? O ouro é o melhor condutor de energia elétrica. E uma caixa coberta de ouro por cima e por fora com as pontas. Já estudou engenharia já? Poder das pontas em física? Poder das pontas, né? As pontas atraem o quê? Carga elétrica. Por isso os para-raios são pontas, né? Irmãos, aquilo era um capacitor. Ali, há centenas de anos, acumulando carga elétrica. Nunca ninguém podia pegar na arca. Tinha 4 argolas do lado para meter vara de madeira, porque a madeira não conduz energia elétrica, irmãos. E aí eles colocavam no ombro. Nunca ninguém tinha tocado na arca, irmãos, sabem? Mas usar lá com o pé descalço, foi lá e deu terra na hora, né? Deu terra. É como a gente fala, né? Linguagem que você entende, deu terra. Irmãos, era tanta energia que partiu ele no meio. Como diz Davi, Deus fez rotura em usar, sabe? Partiu, ele bandou no meio. Era muita energia acumulada ali há centenas de anos. Desde que Moisés fabricou a arca, ninguém havia tocado nela. Não podia tocar com as mãos nela. Acabou a festa. Acabou. Todo mundo vai para casa. Ficou ali a carruagem, tudo, né? Parou na frente da casa de um chamado Obed-Edom. Ele depois olhou. Meus filhos, tragam a arca aqui para dentro de casa, né? E a arca ficou na casa dele. E ele passou então a adorar a Deus, buscar a Deus ali. E a arca ficou 3 meses na casa dele, irmãos. Deus operou naquela casa tantos milagres. Foram os 3 meses mais abençoados daquela família, irmãos. Eu acho na casa de Obed-Edom, irmãos, eu acho que estava guardada lá naquele quartinho, lá no fundo, né? Junto com tudo que não serve, foi deixando para lá. Eu nem sei se o Aiô e o Zar tinham visto aquela arca alguma vez, né? Ou se estava no meio do bando de treco, lá cheio de poeira, teia de aranha, sabe? Mas na casa do Obed-Edom não. Ele ali, ele buscou o Senhor, Deus abençoou, irmãos, sabe? Isso nos lembra uma coisa, irmãos. Não basta só você ser crente. Ah, pastor, eu sou crente, Deus está na minha vida. Está na sua vida. Mas e aí, faz alguma diferença? Você já tomou posse disso? A presença de Deus na sua vida faz diferença na sua casa? Faz diferença no seu trabalho? Onde você está? Irmãos, o João Batista dizia: é chegado o reino dos céus. O povo ficava olhando para cima. Deixa eu ver, cadê? Vai descer o reino agora? Ainda não. A cidade santa ainda não desceu, ainda está sendo construída ainda. Mas aquilo é o seguinte: é porque todo aquele que entregasse a vida a Cristo, o Espírito Santo vinha e fazia morada. E o Espírito Santo tabernaculava entre os homens, fazia morada. E a pessoa se tornava parte do reino de Deus. Onde tem um crente, ali está uma extensão do reino de Deus, né? Mas tem crente que ninguém nem sabe que ele é crente, né? Não sabe.
Irmãos, Jesus deu poder e autoridade. Tem poder nas nossas mãos, tem poder nas nossas palavras. Se nós tivermos comunhão com Deus, amém? Aleluia, sabe? Não precisa de mais de arca da aliança. Nós somos a arca de Deus hoje, irmãos. Nós, por onde eu estiver andando, você estiver andando, é a arca do Senhor, irmãos. Tem poder de Deus, tem presença de Deus. Deus vai usar para falar, vai se manifestar através das nossas vidas, amém, amados? Glória a Deus. E Obed-edom entendeu que a arca estava ali, aproveitou, foi abençoado. Quando Davi, puxa, a arca não é mais na mesma, né? Não, Davi, olha, todo mundo está falando que Obed-edom está sendo muito abençoado. É verdade. Então, mas por que Deus fez aquilo? Aí o sacerdote, sabe o que é, Davi? Você não consultou a gente para saber como é que faz. Você já disse logo, vamos buscar a arca, faz um carro novo, pega boi novo. Mas a gente fazia, não, faz dessa maneira que é melhor possível. Eu quero fazer o melhor para Deus, eu tenho melhores intenções. Irmãos, boas intenções não bastam. Quem te disse que Deus quer ser adorado com boas intenções? Não quer, irmãos. Ele quer ser adorado do jeito que a palavra dele diz. Está tudo na sua palavra. Está tudo na sua palavra, irmãos. E sim, sacerdote, como é que diz? Olha, a Bíblia diz assim, Davi, livro de Levítico. É ordem para nós, levitas. A arca não pode ser tocada, não pode ser conduzida por carro, não. Tem 2 argolas de um lado, 2 do outro. Os sacerdotes têm que colocar 2 varas de madeira e carregar no ombro. É assim que a arca de Deus deve ser conduzida. Ah, é assim, Davi. Puxa, então eu errei, você errou. E Uzá pagou pelo seu erro, né? Mesmo que ele tivesse com a melhor das intenções, outro bem intencionado, mas boa intenção, irmãos. Vou dizer uma coisa, de boa intenção, o inferno está cheio, irmãos. Alguém já disse que a estrada que leva ao inferno é toda pavimentada com tijolinhos de boas intenções. Boas intenções. Muita gente já está no inferno, mas tinha boas intenções. Pensava em fazer o certo, achava que era o certo. Você vê tanta gente aí adorando Deus da maneira errada. Na verdade está até adorando Deus errado, né? Achando que é Deus verdadeiro. Mas a pessoa tem um bom coração, tem melhor das intenções, mas não adianta, irmãos. Tem que ser como a palavra de Deus diz para nós fazermos. E o Davi então fez isso. E que mais? Olha só, quem vai conduzindo é o seguinte, Davi: a cada 6 passos que derem, para e faz um sacrifício ao Senhor. 6 passos. Vem cá, de lá até Jerusalém tem quantas milhares de vezes 6 passos, Davi? Vão dar algumas 1000 vezes esses 6 passos. Então, meu irmão, pode arrumar muito boi, muito bezerro aí, muita ovelha, muito carneiro aí, vai ser muito sacrifício. Irmãos, foram milhares de animais que ele levou para sacrificar. E eles então chegaram lá, e os sacerdotes colocaram a arca, colocaram as varas na arca, colocaram no ombro e traziam. E a banda musical vinha tocando, e davam 6 passos para... sacrifica ao Senhor, sacrificavam, glorificavam a Deus ali. Continua, 6 passos, outro sacrifício ao Senhor. E assim foi, irmãos. Eu não sei nem que horas eles chegaram, não diz nem que horas eles saíram, nem que horas chegaram, não sei, irmãos. Mas a arca chegou ali no tabernáculo do Senhor, sabe, irmãos? Glória a Deus, do jeitinho certo. Irmãos, fazer coisa certa dá trabalho. Fazer a coisa certa às vezes dá mais trabalho. Não, pastor, mas meu irmão, com Deus não tem negócio de atalho. Com Deus não tem jeitinho brasileiro. Não, mas Deus entende. Meu irmão, Deus não entende. Como Deus não entende? Ele só entende o que está na palavra dele, do jeito que ele falou.
Sabia que a igreja que se levantou e tomou conta do mundo todo no século XX, ainda está aí até hoje, infelizmente, é muito parecida com aquela igreja lá que ficou sem arca? Irmãos, porque tem muita igreja por aí, irmãos, que o pessoal não está nem aí se Deus está lá ou não. O culto está correndo lá. Estão fazendo culto, tem a melhor banda, tem a melhor instrumento, melhor equipamento, melhor isso, aquilo outro, né? Pastor, por que você diz isso? Porque Apocalipse 3:20 diz isso. Apocalipse é uma mensagem para a igreja dos últimos dias, igreja de Laodiceia. E Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e comigo. Não é uma mensagem para o ímpio, é uma mensagem para a igreja, né? Então é o período em que a igreja colocou Jesus para fora. Está aqui naquele povo lá, sabe, irmãos? Jesus está lá ou não? Não, o importante é estar fazendo aqui um culto lindo e maravilhoso, sabe? E todo mundo com as melhores intenções, irmãos, com as melhores intenções. Sabe, queridos, o pastor até me perguntou ainda há pouco: a pastora vai pregar, pregou de manhã, está aqui mensagem, vou pregar aqui, mensagem preguei de manhã aqui, mas não tem jeito, irmãos, o Espírito Santo me mandou pregar esse texto aqui. Não tem, sabe? Eu vinha um tempo dizendo a mim: não, esse ano não vou nem tocar no assunto, sabe? Mas não tem como, irmãos, não tem como, sabe? Porque, infelizmente, irmãos, os crentes desse mundo acham que estão adorando a Deus e não estão. Estão adorando Deus errado, estão adorando da maneira errada, fazendo o errado e achando que estão fazendo certo, sabe? Estão, muitas vezes por ignorância, outros mesmo sabendo a verdade, sabe? Não, mas eu gosto, sabe? E a nossa tradição, como dizia Jesus, muitas vezes invalida o poder de Deus. Jesus dizia para os escribas e fariseus: vós invalidaste o poder de Deus pelas vossas tradições. Deus quer até agir, mas nossas tradições não deixam, irmãos, sabe? A palavra de Deus, ela diz, irmãos, muito, muito claramente. Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, a gente vê aqui o Senhor dando a Moisés os 10 mandamentos. Ele deu os mandamentos em quantas tábuas? 2 tábuas. Na primeira tábua tinha quantos mandamentos? Na primeira tábua, 4 mandamentos. E na segunda tábua tinha quantos? 6 mandamentos. Os mandamentos da primeira tábua eram mandamentos do homem para com Deus. Na segunda tábua eram mandamentos do homem para com o próximo, né? Então na primeira tábua aqui ele dizia: primeiro mandamento, verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, tem a ver com Deus. Segundo mandamento, verso 4: não farás para ti imagem de escultura. Verso 5 diz, né? Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais
nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Pois bem, terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Irmãos, Jesus aboliu algum mandamento? Não, ele disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. A lei se cumpriu em Jesus. Se cumpriu nele a lei. Ele é a própria lei. Ele é o próprio verbo, é a própria escritura, o verbo vivo de Deus. O próprio Jesus, irmãos. Tá vendo? E pastor, mas e por que a gente não guarda o sábado? É simples. Aqui Deus só deu o mandamento a Moisés deu para o povo. Depois o Moisés explica. Explica, pastor, aonde? Deuteronômio é uma explicação da lei. Só pula lá comigo. Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Versículo 14. Tem algum judeu aqui entre nós? Descendente de judeu? Eu acho só eu e meus irmãos aqui que somos descendentes de judeu. Ninguém mais. Né? Família do pai, todos são judeus. Fora isso, ninguém mais aqui é descendente de judeu, né? Pois, olha o que diz aqui, Deuteronômio 5,14. Aqui tem a lei, né? Pode ver, é a mesma lei que nós vimos ainda há pouco. Olha o verso 8. Verso 7. Não terás o Deus diante de mim. Verso 8. Não os farás para ti mais de escultura. Né? Pode vendo. Verso 11. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar. Então, todos aqui mandamentos, né? É repetição. Deuteronômio quer dizer isso, né? Deuteronômio quer dizer repetição. É isso. Moisés estava repetindo a lei todinho. Todinho de Deuteronômio é repetição do que tinha sido dito antes. Então, por isso que eu disse esse nome. Mas que nome esquisito, né? É um nome grego. Deuteronômio quer dizer simplesmente repetição da lei. E aí, ele diz no verso 12, para guardar o dia de sábado, e explica agora a lei, verso 14. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora, por quê? Por que vai fazer isso? Por que vai guardar o sábado? Ele explica. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Alguém aqui, você ou seus antepassados foram escravos no Egito? Só quem é judeu. Quem não é judeu, seus antepassados não foram escravos no Egito. Você não tem nenhuma obrigação com o sábado. É um sinal entre Deus e o povo de Israel. A vida toda, né, quando estiver debaixo da lei, vai guardar o sábado para se lembrar que foram escravos no Egito. Mas Deus os tirou de lá com um braço forte, não com mão forte, com o braço estendido, e deixaram de ser escravos. Então, por isso, tem que guardar o sábado. É por isso. Certo? Depois, glória a Deus, se Jesus te liberta, se você recebe Jesus, a lei se cumpriu em Jesus. Ele já cumpriu isso por você também. Amém? Se não, judeus até hoje têm que guardar. Vamos voltar lá para os 10 mandamentos? Êxodo 20. Então aqui é a primeira tábua. Segunda tábua da lei começa no verso 12. Honra teu pai e tua mãe.
um mandamento. Não matarás, segundo momento. Não adulterarás, terceiro. Não furtarás, quarto. Não dirás falso testemunho, quinto. Não cobiçarás, ou seja, então são 4 mais 6, 10 mandamentos. Os 6 últimos, todos são em relação ao próximo. Por isso que Jesus um dia disse assim: nisso se resume a lei: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, primeira tábua, e o teu próximo com ti mesmo, a segunda tábua. Ele não estava trocando 10 mandamentos por 2, ele só estava resumindo, certo? As 2 tábuas. É esse o sentido. Mas, irmãos, tirando aqui o sábado, que é um sinal entre Deus e o povo judeu, os outros, todos, estão valendo 100%. E Deus não aceita a idolatria, irmãos. Não aceita. O pior é que a gente vai ver isso na história de Israel aqui, o tempo todo Israel na idolatria ali. Logo em seguida disso aqui, eles fazem bezerro de ouro. E o Senhor diz para eles: olha, eu não aceito que vocês adorem os deuses. E continuavam lá no deserto. Eles deixaram o bezerro de ouro para trás, vão adorar só o Senhor. Irmãos, viraram um exército imbatível ali. Um bando de homens que se criou a vida toda como pedreiro, carpinteiro, como escravo no Egito, e de repente enfrenta qualquer exército, acaba com todo mundo. Até que um rei pensou: nossa, lá vem o povo de Israel, vai acabar com a gente. Ele contratou lá um macumbeiro, né? O Balaão. Faz um despacho contra eles. O Balaão, já sei como fazer. Foi 7 despachos logo, em 7 montes. E pediu tudo, cobrou o preço dele e montou. Lá vem o povo de Israel. Quando ele ia fazer lá o despacho dele, né? E lá caxinguele, aquele negócio. E não descia o caboclo, não descia. O Espírito Santo usava ele e dizia: eu te abençoo, Israel, vai ser sempre uma bênção. O rei: mandei você amaldiçoar, não foi abençoar. Não saiu sem querer. Deixa eu ir lá para outro despacho. Nos 7 despachos deu errado. Ele sabe o que é, rei? Esse povo aí adora a Deus. Portanto, contra eles não vale maldição nem encantamento. Aí o rei disse: e agora? Como é que a gente vai fazer para derrotar? Só tem um jeito, rei. O Deus deles é muito zeloso. O Deus deles, olha, tem um ciúme deles que você não imagina. Ele não aceita ser trocado por nada, por ninguém. Faz o seguinte: aí na terra de vocês aí, não tem um bando de moça bonita, né? Vocês fazem um arraial bonito aí, né? Coloca elas assim, só com os paninhos assim para dizer que é roupa, né? Que nem hoje em dia essa moda, né? A moça vai e compra um retalho de tecido, né? E chama de roupa que ela fez, né? Mas aparece tudo. Era assim: vai lá, faz aquela festa lá e convida eles para virem. Irmãos, aquelas moças foram todas lá, né? Ai, convitinha, que vocês, né? Onde é que vocês estão? Ah, lá naquela tribo ali, né? Foram lá, irmãos, naquela festa. Muita música, muita bebida, muita idolatria, tudo com sacrifício aos ídolos deles. E depois, né? O que mais que a prostituição. Irmãos, quando começou, Deus disse: eu vou acabar com Israel. Deus mandou de lá uma praga lá sobre eles. E a praga vinha, irmãos, e começou a matar. E matava ela de milhares logo, irmãos. Era só de baciada assim, né? Sabe que nem final de feira assim, que junta tudo a baciada assim, que é de montão, né? Era assim. E matou milhares de judeus. E o Moisés: o que está acontecendo? Porque o povo está pecando contra mim. O povo está envolvido nas festas idólatras dessa nação aí, vizinha dos amalequitas. E aí um dos filhos, um deles voltando de lá da festa: onde você vem? Eu venho de lá da festa. E essa moça aí? Eu encontrei por lá. Entrou na tenda e se jogou em cima da moça dentro da tenda. O filho do Arão foi o Finéias, né? O Finéias, filho de Arão,
pegou uma lança e varou os dois. A praga parou. Deus cobrou milhares de judeus morreram naquele dia ali. Foi a derrota de Israel no deserto, foi aquela ali, irmão, por causa da prostituição. Sabe por quê? Por causa do culto aos ídolos e das coisas sacrificadas a ídolos. Lá em Apocalipse, você vê, o Senhor diz: na minha igreja já tem até a doutrina de Balaão. Porque estão ensinando o povo a comer coisas consagradas a ídolos e adorar esses ídolos. Irmãos, tudo que era culto pagão antigamente, todos, era assim, tinha parte sacra e a profana, irmãos. Amém. Sempre. Todos os ídolos antigos, as festas deles eram assim, o arraial deles: bebida, música, drogas, prostituição, sabe? Muita comida consagrada a ídolos. Deus não aceita isso. E em Apocalipse 2 vezes, na igreja de Pérgamo e na igreja de Tiatira, o Senhor diz que o povo dele estava seguindo aquela mesma doutrina do Balaão, sabe? Porque o Balaão ensinou aquele povo ali a fazer aquilo. E o povo esqueceu os ídolos. Deus avisou, quando entrar na terra prometida: por favor, não quero vocês seguindo o costume dos povos da terra. Expulsa todo mundo, mata quem não quiser, expulsa o resto, que se ficar, mata todo mundo. Não quero que fique ninguém, porque eu já conheço vocês. Vocês vão seguir os costumes deles. Daqui a pouco vão estar adorando os mesmos ídolos que eles. E eu abomino a maneira como eles adoram os deuses deles. Eu não quero jamais o meu povo me adorando como os povos das nações adoram os seus deuses. Para Deus é abominável, irmãos, que um dia o seu povo quisesse adorá-lo do jeito que os ímpios adoravam os seus deuses. E a gente vê, desde o começo da igreja está aqui, Apocalipse, né? Capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, mostrando que a igreja começou a adotar essas práticas. Infelizmente, tá, irmãos? Infelizmente. Desde quando, pastor? Desde quando? Desde quando, no ano 312, 315, o imperador romano Constantino, ele disse: olha, vou fazer uma aliança com os cristãos. Eu vou declarar que o Império Romano todinho é cristão, religião oficial do Império Romano. Irmãos, o Império Romano era todo o mundo ocidental conhecido, porque Roma tinha tomado conta de tudo. E quem não quiser ser cristão, morre. Então os soldados tudo passaram a colocar nos seus escudos o símbolo da cruz, né? E fizeram aquelas cruzadas. Vamos evangelizar. Evangelizar era com a espada na mão. Quer ser cristão? Não. Quer? Mais um batizar. Irmão, nunca batizaram tanta gente nesse mundo. Todo mundo virando cristão. Chegava nos templos dos ídolos pagãos, do Baal, de tudo que é ídolo que você imagina na Bíblia, de todos os outros que nem estavam escritos na Bíblia, trocava a placa lá. Agora é a igreja de Jesus Cristo aqui. Né? Porque não existiam templos cristãos, não existia nenhum templo cristão até aquela época, irmãos. Se existisse, matava todo mundo. Os cristãos tinham que cultuar Deus escondido, não existia templo. Então, os primeiros templos da igreja foram os templos pagãos que viraram cristãos. Só tem um detalhe, meu irmão: a conversão foi por decreto, não foi de verdade. Aquele povo ali continuou com as mesmas práticas que tinha, adorando seus deuses. No dia do ano que caía a festa daquele deus lá, eles faziam aquela. Só que o imperador proibiu que adorasse outros deuses. E aí, vamos chamar de Deus? Não. Chama de santo. Passou a ser santo o nome, tirou o nome de Deus. Não era mais Deus Baal, era Santo Baal. Não, mas esse nome Baal também não serve, não. Não.
Não serve Iemanjá? Não, não serve. Não. Como é que vai fazer? Muda o nome. Na Bíblia tem um monte de nome lá. Não coloca de Paulo, no outro de João, no outro de Pedro, no outro de André, no outro disso aqui. Coloca, essa deusa aqui, e a Semíramis, e a Astarote, é Maria disso, Maria daquilo, mas não sei que a outra, tal, Santa isso. E mudaram os nomes, irmãos. Só mudaram o nome, mas são os mesmos. Enfim, irmãos, ali começou, infelizmente, o declínio do cristianismo, porque foi criada uma religião que era uma coxa de retalhos. Coxa de retalhos, os jovens nem sabem o que é isso, né? É que antigamente pegava-se um tecido grande e vários retalhos de roupa, cortava um pedacinho e costurava tudo, ficava tudo penduradinho assim, chama-se coxa de retalhos. É uma coxa de retalho de todas as religiões pagãs do mundo antigo, para adorar. E aí, cada lugar tinha o seu Deus diferente. É por isso que até hoje, em cada cidade, em cada país, tem o padroeiro daquela cidade, o padroeiro daquilo. Continuou tudo como era, irmãos, só mudaram de nome. Não podia chamar de Deus. E não podia dizer vai adorar, tinha que dizer vou venerar. Porque só podia adorar o único Deus que era do cristianismo, sabe? Mas eles continuaram com seus deuses. Então, todo lugar tinha o seu. Mas, irmãos, tinha um Deus que era comum a todos os povos. Todos adoravam, todos adoravam. Qual era esse Deus? Que os povos antigos todos adoravam. O Deus Sol. O culto ao Deus Sol, a deusa Lua, esses aí eram comuns a todos os povos, porque foram os primeiros a serem adorados, irmãos. Foram os primeiros. Pastor, como começou isso aí? Vou terminar contando para você essa historinha aí. Muito triste, irmãos. Muito triste. Desde a Torre de Babel. Desde lá de Babel. Começou lá em Babel. E um dos descendentes de Cão chamava-se Nimrod. O nome da mãe dele, Semíramis. Aquele homem lá se tornou poderoso. Era grande guerreiro. Ele era um ditador, irmãos. Deus disse para os povos, olha, eu quero que os descendentes de Sem vão para um lado, descendentes de Cão para o outro, e de Jafé para o outro. Não se misturem, porque do descendente de Sem virá o Messias. Ah, tá bom. Aí o Nimrod vai misturar nada. Eu quero que todo mundo se una. Ele diz assim, eia, vamos nos unir e edificar para nós uma cidade e uma torre em cujo topo esteja escrito os céus. E vamos exaltar o nome do homem. Era para glorificar o nome deles, não de Deus. E todo mundo tinha que obedecer o Nimrod, né? E a mãe dele, então, irmãos, era uma... Eu acho que devia ser, ao invés de ser mesmo, era ser diabetes o nome dela, viu, irmãos? Porque a mulher era uma diaba. Era uma diaba, viu, mulher? Desse pombagira, coisa parecida, viu? Irmãos, aquela mulher ali, ela levou todo mundo a adorar o filho dela. Olha, Nimrod é poderoso, né? E como eles adoravam os astros, o maior astro que eles viam era o Sol. Aí depois vinha a Lua, aí depois vinha Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Os 7 maiores deuses que eles adoravam, eram esses aí. Tanto é que você pode ver que até os dias da semana, os nomes são homenagem aos deuses. Glória a Deus que em português não, em português é domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado que não tem feira, né? Mas em outras nações... não é assim não. Começa com Sunday, dia do sol, Monday, dia da lua, Tuesday, dia de Mercúrio, e aí você vai Wednesday, Thursday, Friday, até Saturday, dia de Saturno. Os 7 deuses, cada dia é de um daqueles 7 deuses. A Torre de Babel tinha 7 patamares, porque era homenagem a cada um daqueles deuses. E ela dizia assim, meu filho Nimrod, ele é o próprio Deus Sol aqui na terra, e todo mundo o adorava como Deus Sol. Ele era o grande Deus.
E aí, eles construindo lá a torre, vê aquela confusão toda de línguas, né, irmãos? Pararam de construir. E ela se deitou com o filho dela, Nimrod, engravidou. E o Nimrod morreu. Há quem diga que ela o matou. Há quem diga. Não tenho provas disso aí, não estava lá, não vi, certo? Ninguém apresentou provas até hoje. Também dizem isso. Ele morreu. E quando ele morreu, ela já estava grávida. E disse a todo mundo: olha, o Nimrod encarnou no meu filho aqui. Então nasceu o filho dela, Tamuz. Era a encarnação do Deus Sol. E ela dizia que ela era a deusa Lua. E todo mundo adorava. O menino nasceu, pensa na festa. E o menino cresceu. E todo mundo tinha cuidado, porque ele é o próprio Deus Sol, o menino. Todo mundo adorava ele. E um dia ali, brincando, saindo na mata, vou caçar javali. Com 12 anos, irmãos. O javali pegou ele de jeito. Bah, deu uma chifrada nele e jogou lá num pé de uma árvore caída lá. O moleque morreu. Quando ela encontrou a criança morta, todo mundo encontrou, jejuaram e choraram 40 dias por causa daquela criança. E ali onde ele morreu, nasceu ali uma árvore. Era um pinheiro aquela árvore. E ela disse: meu filho encarnou agora nessa árvore. As pessoas choraram 40 anos por ele. 40 anos choraram por ele. 40 dias. 40 dias choraram por ele. E então, toda vez que era aniversário dele, todo mundo vinha e comemorava. Como? Colocando os presentes no pé daquela árvore. E veio a confusão das línguas. E os povos se espalharam para tudo que é lugar da terra, irmão. Tudo que é lugar da terra. Em cada lugar que chegaram, cada um criou o seu Deus. E disseram: nessa terra aqui se adora esse Deus. Nessa terra que adora esse Deus. Cada lugar passava a adorar um Deus. Mas todos eles em comum adoravam um Deus. O Deus Sol. No caso, a deusa Lua. E também o pai do Deus Sol. Era a sagrada família Nimrod, Semíramis e Tamuz, o menino Deus. Tamuz era conhecido como menino Deus. Irmãos, e passaram-se muitos anos. E o povo judeu teve muitos tipos de idolatria, muitos tipos. Adorou tanta coisa ruim, mas no dia dos reis de Israel, eles começaram a se voltar para o culto a Tamuz. E lá em Ezequiel, o Senhor diz: ô Ezequiel, deixa eu te mostrar o que o meu povo está fazendo. Olha na porta do templo aqui. Olha lá dentro do templo. As mulheres estão chorando por Tamuz. Porque toda vez chegava no período do nascimento dele, as pessoas choravam 40 dias, irmãos. Já estavam chorando por Tamuz. Não viu nada. Olha os homens na porta do templo. Todos eles voltados em direção ao sol, adorando o sol. Isso na porta do templo do Senhor. Deus disse: eu não aguento, eu vou acabar com eles. Sabe? Vou acabar com eles. E mais, eles vão na mata e cortam árvores e plantam junto ao altar. E eles cultuam essas árvores. Sabe? Imagina que árvores que eram os pinheiros do Tamuz. E, irmãos, não deu noutra. Veio Nabucodonosor, acabou com Israel, Judá, levou cativo 70 anos cativos ali. Eles aprenderam a lição. Sabia que depois que voltaram da Babilônia, nunca mais os judeus foram idólatras? Foi a santa lição para eles, irmãos, um santo remédio. Nos dias de Jesus, você vê alguma vez Jesus aqui repreendendo a idolatria no meio do povo de Israel lá? Você não vê, porque eles não eram mais idólatras. A lição foi bem dada, irmãos, sabe?
Mas infelizmente, irmãos, nasceu a igreja, e depois que a igreja nasceu, lá vem de novo esse negócio. E aí em Apocalipse você vê o povo dizendo aqui: olha, eu estou repreendendo a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. Por quê? Porque nelas está sendo pregada a doutrina do Balaão. Lá está o povo se envolvendo com idolatria, com comida sacrificada a ídolos, e também com fornicação, prostituição, porque era um pacote só. Enfim, irmãos, chegou na igreja de Deus, sabe? Vou dizer uma coisa a você: essa imagem que você vê muitas vezes, olha que lindo, José, Maria e Jesus. Não é José, Maria e Jesus. Essa imagem já existia 2000 anos antes de Cristo, e era adorada em tudo que é lugar do mundo. O que se chama de presépio é Nimrod, Semíramis e Tamuz. A Semíramis, ela era adorada em todos os povos. Eu falar na poderosa Ísis dos egípcios, né? Vou falar em Afrodite. Vou falar em lá em Éfeso tinha a grande Diana dos Efésios, outra chamada Rainha dos Ares. Pois é, essa aí ganhou o nome de Maria. Foi o nome que mudaram para ela. Sabe que nome deram ao Nimrod? São José. E sabe que nome deram ao menino Deus, Tamuz? Jesus. Foi esses nomes que deram para eles quando trocaram. Uns 2 anos atrás, eu estava assistindo um programa, né, na televisão. Fiquei muito envergonhado, muito envergonhado. Final de ano nos Estados Unidos, e meu Deus do céu, que coisa terrível, né? Quanto bruxo, gente. Bruxos, todo final de ano, bruxos do mundo todo vão para os Estados Unidos para fazer festa Saturnália. Saturnália, irmãos, é a festa ao Deus Sol. Festa ao Deus Sol. E lá eles começam a fazer aquela festa. Pensa numa festa dos bruxos, como é que é? Começa com muito rock, e depois começa com os sacrifícios, tanta coisa assim. E aí um repórter chegou lá: vem cá, por que vocês escolheram uma data dessas, que é uma data que os cristãos festejam no mundo todo, para fazer festa de vocês? Ei, pera lá, os cristãos que roubaram a data de nós, porque essa festa nós fazemos 2000 anos de Cristo, já se fazia no mundo todo a festa ao sol. E eles tinham razão. Era 25 de dezembro. É o dia do culto ao Deus Sol. Irmãos, Jesus não nasceu em dezembro. Impossível. Por que, pastor, que é impossível? Porque no dia que ele nasceu, os pastores estavam todos no campo com seus rebanhos. Ora, você acha que 20 de dezembro lá, que é maior frio, só gelo, você não vê uma alma na rua, muito mais no campo. Você não consegue ver. No tempo que Jesus nasceu, foi o tempo que o Herodes mandou fazer o grande censo em todo Israel. Todo mundo em Israel vai voltar para a cidade que nasceu e fazer o censo lá. Você acha que ele era doido de, no tempo de neve, mandar fazer isso? Não era. Ele mandou fazer no verão isso aí, irmãos. Jesus nasceu provavelmente final de março ou abril. Sabe? Jesus nunca mandou comemorar o aniversário dele. A gente vê ele mandando comemorar a morte dele. A morte dele. Vão cear toda vez que for cear, lembrem da minha morte. A Bíblia não deixou registrado nada sobre data e nem ordenança para comemorar o aniversário dele. Mas infelizmente a igreja até o 3º século nunca comemorou o aniversário de Jesus, irmãos, nunca. Depois que virou igreja católica, depois que o Constantino assumiu como imperador, mandou tornar a religião oficial do império, o catolicismo passou a comemorar.
Por quê? Porque todos os povos comemoravam, já 2000 anos já comemoravam o culto ao Deus Sol. E agora mudou de nome. Continuou o culto do menino Deus. Só que esse menino Deus não tem nada a ver com Jesus. É Tammuz. É Tammuz. Depois do culto eu vou colocar no grupo para todo mundo os textos bíblicos todinhos. Coloco para vocês os textos bíblicos, né? Não vai dar tempo de a gente citar todos os textos. Mas o que quer dizer para você, meu amado, minha amada? Não adianta você ter melhor das intenções. Não adianta. Se você está fazendo da forma errada. Você quer adorar a Deus? Faça como a Bíblia diz. Cultue a Deus como ela diz. Você acha que se o Natal fosse cristão, o mundo todo comemorava junto com os crentes? Você acha? Hein? Sinceramente, você acha que se fosse de Deus esse negócio, o mundo todo ia estar comemorando junto com a gente? Mas nunca. Qual a diferença do Círio de Nazaré para o Natal? Ah, pastor, eles só tiram a imagem de Nazaré e colocam de Jesus. Tudo é igualzinho, irmãos. A decoração já fica do Círio, já emenda para o Natal, né? É a mesma coisa. É a mesma decoração. Tudo é igualzinho. São as mesmas pessoas e comemoram do mesmo jeito. Se fosse de Deus, meu irmão, ninguém iria fazer festa nenhuma por isso. Ninguém. Sabe? Ainda colocam o Papai Noel junto, né? Interessante, no Brasil chama Pai Noel, né? Nos outros povos, na América Latina todinha, é São Nicolau. Nos Estados Unidos é Santa Claus, né? Se no Brasil fosse São Nicolau, você que é crente, penduraria na sua casa? Hein? Olha o São Nicolau aqui em casa, né? Hein? Mudou de novo, fica mais fácil, né, irmãos? Que brasileiro, né? É meio chato com essas coisas, né, irmãos? Ah, mas ele era um velhinho tão bonzinho, né? Era um velhinho, irmãos, ele era tão bonzinho, era um monge que adorava ajudar as crianças, irmãos. Gostava tanto de crianças, mas tanto de crianças, irmãos, sabe? Que ele dava balinha para as crianças irem lá no mosteiro com ele. Esse era o Papai Noel. Precisa falar mais alguma coisa, vocês? Nunca, nem sonhei colocar uma filha minha no colo de um Papai Noel. Nunca. O Brasil aqui se cultua até pedofilia, irmãos. Está cultuando a pedofilia. E dizem que estão lutando contra ela. Esse é apologia à pedofilia, sabe? O Vaticano já reconheceu quem ele era. Mas o mundo continua. Não, mas a tradição, né? É a tradição. As tradições são mais importantes, são mais fortes, sabe? Então, infelizmente, irmãos, por isso, você não vê uma árvore aqui nesse altar, porque a Bíblia diz que não se jamais colocar uma árvore junto ao altar, sabe? Jamais vou colocar uma coroa de defunto pendurada numa porta aqui. Quando ele falou assim, irmãos, aquela guirlanda, os povos antigos sempre usaram aquilo, irmãos. Aquilo é um símbolo de chamamento. Qual o chamamento? É o Deus da morte. Porque a guirlanda se coloca sobre o túmulo de uma pessoa. Quando você pendura aqui nessa porta, ainda aqui é um túmulo. E você quer ter prosperidade na sua casa, tá?
Não tem como, irmãos, sabe? Então, se for ver, dezenas e dezenas de igrejas, glória a Deus, hoje em dia, não comemoram mais. Dezenas e dezenas. Eu nem lembro a última vez na vida que eu comemorei. Há muitos anos, né? E para nós é um dia normal. Um dia como outro qualquer. Sabe, irmãos? Glória a Deus que hoje cai no domingo, é dia de louvar a Deus. E estamos aqui fazendo culto para o Senhor Jesus. Sabe? Eu iria pregar sobre Conselhos de Salomão hoje, que 5 textos de provérbios que eu preguei de manhã, mas o Espírito Santo me incomodou demais, sabe, irmãos? E me mostrou esse texto aqui, eu ia pregar sobre um lado, mas o Espírito Santo vem trazendo por outro, meu Deus, eu falei que eu não ia pregar e estamos aqui, sabe? Mas a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, irmãos, sabe? Faça assim a coisa certa, da maneira certa. Você quer saber como agradar a Deus? Lê a Bíblia, está aqui, vai estar tudo aqui, como agradar a Deus. E vai te mostrar como é que desagrada também. O Davi aprendeu duramente, irmãos, que não basta ter boa intenção para agradar a Deus, tem que fazer do jeito que ele falou que tinha que ser, tintim por tintim, sabe? Você pode até ser taxado de 1000 coisas, meus irmãos, mais importante é agradar a Deus do que aos homens, sabe? Eu sei que uma pregação dessa não enche igreja, até afasta a gente de igreja, sabe? Mas eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus, sabe? Eu sei que tem muita gente que se sente bem aqui, gosta de estar aqui. Irmão, tem muito mais gente aqui na igreja, sabia? Mas as pessoas não vêm porque aqui nós não comemoramos o Natal. Então, como é tradição de família, prefere manter as tradições. Meu amado, minha amada, infelizmente eu olho como Jesus olhou para aquele moço rico. Infelizmente, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil seguir Jesus, irmãos, não é fácil, porque a gente tem que se negar nossas vontades, negar nossos desejos, negar nossas tradições, infelizmente. Aí você vê, por que é difícil muito católico vir para Cristo? Porque tem que largar Maria, e muito crente tem que abandonar o Papai Noel, tem que abandonar o São Nicolau. Mas o Senhor, aleluia, Ele está sempre disposto, irmãos, a nos perdoar e nos dar uma chance de começar de novo. Amém? Feche seus olhos onde você está. Não tenho nenhum interesse, irmãos, de ofender ninguém, de magoar ninguém, não. Se eu pudesse só pregar a mensagem doce de ouvir, irmãos, sabe? Mas infelizmente eu sou só o pregador. Quem dá os pregos é Jesus, irmãos. Eu só prego os pregos que Ele me dá para pregar. Amém? Feche seus olhos. Fale com Deus. Renova. Você está chegando essa mensagem hoje, de onde você está na live, nos ouve. Mas pensa bem na sua vida. Você tem interesse sincero de servir a Jesus, de seguir a Jesus? Sabe, irmãos, eu acho que não foi nada fácil para um moço como Mateus, um moço que estava bem na foto, bem empregado, sabe? Jesus chegou ali e disse para ele:
vem e segue-me. E a Bíblia diz, Mateus, e deixando tudo para trás, o seguiu. O nome dele está lá no livro da vida, está nos primeiros evangelhos, está com o nome daquele moço, Mateus. Lá no céu, um dos 12 alicerces da cidade santa tem o nome dele, do Mateus. Mas Jesus ainda estava recrutando os apóstolos ainda, e encontrou um moço muito dedicado. Aquele moço dizia: eu conheço já essa palavra, a lei, eu desde criança, Jesus, muito bem. Então só falta uma coisa a você agora chegar ao céu. Pega tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E a Bíblia diz, mas como aquele moço era muito rico, ele não quis abrir mão daquilo. Irmãos, a gente não sabe nem o nome dele, mas era para o nome dele estar aqui como um dos 12 apóstolos, porque ele estava recrutando os apóstolos naquela época ali, sabe? Não é fácil seguir Jesus, não é fácil negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Não é fácil, sabe? Pense em alguém que a vida toda foi criado nessas práticas, desde criança, com o Natal e tudo mais. Mas vou dizer para você, o espírito de Natal é um espírito de opressão, irmãos. É a época mais triste do humano, onde mais gente se suicida. As pessoas que estão cheias do espírito de Natal, é um consumismo só. As pessoas estão dando tapinha nas costas um do outro. Amanhã estão dando punhalada nas costas um do outro. E as pessoas ficam tão deprimidas, tão deprimidas, que muitos, infelizmente, não amanheceram vivos, tiraram suas vidas essa noite. Todo ano é assim, porque é um espírito maligno que toma conta do mundo, é um espírito de engano, sabe? É um espírito de engano. Decida seguir a Cristo, irmãos, sabe? Decida seguir a Cristo. O Nicodemos foi visitar Jesus de noite. Ele não queria que ninguém soubesse que ele tinha ido visitar Jesus, irmãos. E tinha vergonha, porque na religião dele era proibido. O que iam dizer dele? E Jesus mandou ele nascer de novo. A gente não sabia o que aconteceu com ele até chegar no final do Evangelho de João. E depois de morto, os discípulos todos fugiram. Nicodemos vai lá, dá a cara dele a tapa, e ele mostra que ele é. E ele pega o corpo de Jesus, junto com José de Arimateia, e vão e dão um enterro digno a Jesus. E todo mundo sabe, Nicodemos era um dos seguidores de Jesus. Ele foi para o céu, ele abriu mão de tudo, irmãos, negou a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Cristo. Perdeu o cargo dele na sinagoga, perdeu tudo que tinha, ele abriu mão para seguir a Jesus, sabe? Nós, infelizmente, servimos a Cristo há tanto tempo, parece os filhos de Abinadab, tantos anos, nos criamos com aquilo ali, mas não sabia como fazer direito. Usar tinha a melhor das intenções, mas o que ele fez era contrário ao que diz a palavra de Deus, e ele pagou com a própria vida por aquilo ali. O rei Davi queria agradar a Deus de qualquer jeito, e não pode ser de qualquer jeito, meu irmão, minha irmã, tem de ser do jeito que a Bíblia nos diz. Do jeito que a Bíblia nos diz. Quanta gente se embriagou de ontem para hoje, está jogado por aí em homenagem. Eles dizem que é homenagem a Jesus, mas Jesus vai dizer: não tem nada a ver contigo, nada tem de mim. Não era, irmãos, era por um espírito de consumismo, um espírito de opressão, sabe? Um espírito de opressão. Até hoje, no mundo todo, tem gente que cultua ainda o menino Deus, Irmãos, Jesus como menino nunca fez milagre. A palavra de Deus diz que só há um advogado de Deus e os homens saber Jesus Cristo, homem, não é menino Deus. Esse título é de Tamuz, que morreu criança.
Jesus era o Filho do homem e não o menino Deus. Dê a Deus a adoração que merece. Ele não aceita dividir com ninguém mais, mesmo que seja maquiado. Pai, nessa noite, Senhor, queremos ser libertos pela Tua palavra, meu Deus. Eu sei que eu não tenho poder, Senhor, de mudar ninguém, mas o Teu Espírito Santo tem poder de converter cada um no seu mau caminho. Que Teus filhos, Senhor, que estão aqui e nos ouvem em qualquer lugar e onde quer que chegue essa palavra, meu Deus, possam realmente, verdadeiramente, Senhor, confessar: meu Deus, tenho pecado até hoje, mas eu quero mudar de vida. Nem que eu tenha que largar tudo nessa vida, eu quero entregar a Ti, Jesus. Tudo eu entregarei. Tudo que eu tenho e que sou é Teu, e abro mão por Ti, Jesus. Perdoa nessa noite os nossos pecados. Perdoa o tempo de ignorância, meu Deus, e nos dá forças para tomar a decisão certa de Te agradar como Tu queres. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.